Então vamos lá. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos dar continuidade rumo à nossa última semana, né? Quase da quaresma, né? Perseverante. Hoje nós vamos falar sobre a tentação que Jesus sofreu, né? A pergunta que fala: Jesus sofreu a tentação? Então, Jesus humano, Jesus divino, Jesus sofre as tentações. O que se faz, né? A gente fala de Jesus como ele é impecável, né? Não pecou, né? Não pecou. Mas ele poderia ter pecado. Poderia. Na humanidade dele, ele poderia ter um ato de vontade ali e, de repente, ter pecado. Aí está aí a pergunta. Então, aqui ele vai falando das tentações que Jesus sofreu, as tentações do deserto, e Jesus sempre respondia a tentação através de uma palavra, né? Jesus, ele respondia, né? E ia caminhando nesse deserto. Só que aqui ele fala também da tentação na hora da morte, na hora da agonia, em que os demônios estavam ao redor. Aí ele fala assim: muitas vezes os cristãos... Tem alguém fazendo barulho? Simone, esse é o seu. Muitas vezes os cristãos, ao meditar sobre a vida de Cristo, dando por certo que era Deus, não valorizam o suficiente sofrimento. Muitas vezes os cristãos, ao meditar sobre a vida de Cristo, dando por certo que era Deus, não valorizam o suficiente o sofrimento da tentação sofrida por ele. Aí ele fala que nós deveríamos agradecê-lo, em especial a sua última tentação na cruz, a mais forte de todas, a mais pungente, o abandono. Aí ele fala que na paixão de Cristo, a gente tende a olhar todo o sofrimento físico de Cristo, né? Quando escoteia, aqueles espinhos, aquele sangue correndo, né? Levando aquela madeira, aquela cruz, né? Os pregos. Mas ele fala que a gente esquece dos sofrimentos espirituais, que foram os mais dolorosos do que os externos. A paixão interna foi muito pior. A paixão espiritual foi muito pior do que a corporal. Diante da cruz estava o inferno inteiro. Todos os demônios estavam lá em torno da cruz, contemplando com prazer o seu triunfo. Deus crucificado. Esse era o maior dos seus sonhos. Seus desejos mais afeiçoados tornavam-se realidade, vendo esse Deus crucificado. Então, ali naquele... um abandono, não sei se a palavra é, depois o diácono me corrige, mas ali naquela cruz, ele começa a correr aqui no livro sobre esse sofrimento espiritual de Jesus ali. E os demônios estavam crentes que estavam vencendo. A partir do momento que essa cruz se torna o caminho para a ressurreição,
essa cruz foi vitória em vez de derrota. Os demônios veem ali que eles não venceram nada. O amor venceu. A entrega venceu. Jesus venceu. Deus venceu. E ali, a partir dali, eles começam a ter a total certeza que eles estão eternamente condenados. Já estavam, né? Mas aí uma certeza total. E tanto que eles não conseguem ficar muito parados diante da cruz. A cruz, para eles, é um sinal da derrota deles e da vitória de Deus. Eu não sei se vocês já viram alguns filmes baseados em fatos reais, viu, gente? Não é filme de terror, não. De alguns exorcismos, de algumas orações, que o padre ele pega a cruz. E aquela pessoa, ela fica incomodada com aquela cruz, como fica incomodada com a água benta. O inimigo, ele tem um pavor da cruz, porque a cruz é vitória. Então, a gente que é cristão, esse olhar, claro que temos que meditar, né, todo o do Senhor, mas também olhar esse sofrimento espiritual dele. Ele também sofreu tanto ali, desses demônios em volta naquele momento da cruz. Essa agonia toda dele antes também. Então, vale. Naquele momento em que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Aquilo foi só um momento de fraqueza, mas isso ignora, né? Ele venceu, no final ele venceu. Acho que o Thiago pode até responder melhor do que eu, mas sim, ele venceu. Eu não sabia que na hora da cruz os demônios estavam em volta, não sabia disso. Fala, Diácono. Tá desligado. Tá desligado. O microfone tá desligado. Hein, Diácono, é só apertar no microfone. Clica na tela e vai aparecer o microfonezinho. É só apertar nele. Tá. Foi? Então, existe Jesus humano e existe Jesus espiritual. Nós só vamos perceber nós, os demônios que estão em volta dele, sabem de tudo que são espíritos também. Tá certo? Ele não tem essa parte carnal nossa. Né? Por isso que ele fala assim, este é o João, o maior nascido de mulher. Mas o menor que tem lá em cima é muito maior do que ele. Já ouviu falar isso? Do que o João. Então o João sentia dores também. Foi aquela hora que tiraram a cabeça dele. Lembra-se? Então, aí ele estava no momento em que ele podia viver os dois momentos. Porque quando ela falou, ele sofria corporalmente, que era carne, na carne, mas também sofria no espírito. De vez em quando nós sofremos no espírito também. Talvez nós não percebamos tanto, porque olhamos mais a carne. Mas ele ficava mais no espírito, sofria mais no espírito do que na carne. Vocês vão observar isso em dois momentos. Um dos momentos é quando ele vai atrás do Lázaro. Ele encontra Maria e Marta. Maria ficou em casa. Marta foi atrás dele. Né? Aí, num determinado momento, assim, sobre o Lázaro, se não tivesse chegado aqui, o Lázaro não teria morrido, né? Ele sabia disso tudo, mas ela só sabia da parte humana dele. E ele diz assim, olha, ele está vivo. Vamos lá. Quando ele chega, todo mundo fica preocupado, porque só conhecia o corpo, né, a matéria, e não a espiritualidade. Então ele chega... O que ele diz? Com o amigo dele, Lázaro, saia. Todo mundo tomou um susto, não tomou?
porque nós não temos condições de perceber esse lado da espiritualidade com profundidade, né? Mas ele via tudo. E ele sofre na espiritualidade porque ele criou. Aqueles, desculpe o termo, os diabinhos estão em volta dele, foi ele que criou também. Então, nada, como quando o anjo Gabriel, né? Miguel fala, quem como Deus? Quer dizer o seguinte, ninguém é maior do que ele. Ninguém enxerga como ele. Existe o Criador e quem foi criado. O criado jamais vai ser maior que o Criador. Então existe uma linha que divide, né? Por isso aquela história de Maria. Maria é porta do céu. É porta do céu porque o mesmo sangue dela é o mesmo Espírito de Jesus, porque Maria não teve José para participar da criação. É obra e graça do Espírito Santo de Deus. Por isso que ela é porta do céu. Ela abriu a porta para que Deus viesse até nós o percebêssemos como homem. E da mesma forma, deu a oportunidade a ele de dizer assim, das pessoas dizerem assim, esse não é o filho do carpinteiro, não é o irmão de Maria que está ali do lado, ele não é igual a mim, tá? Porque nós queremos às vezes nos comparar a Deus, não temos a mínima condição. Em espiritualidade, os anjos, bons e maus, estão no mesmo patamar, não igual a ele, foi criado por ele, mas eles se entendem, se veem. Por isso que eu aprendi há muito tempo com o nosso bispo Dom José Scarpa, que ele dizia o seguinte, olha, todas as vezes que tiver uma dificuldade e não conseguir estar bem com uma pessoa, peça seu anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda dele, que eles se entendem. E aí você vai ficar tranquilo que você não vai ter abertura, mas seu anjo da guarda vai ter. Por isso nós temos esse presente. Nós ganhamos um presente maravilhoso que é o nosso anjo da guarda. Quantas vezes você chega diante de uma pessoa aborrecido de manhã e de tarde ele já está todo alegre. Não é? Por quê? Porque seu anjo da guarda foi até ele e ele diz, isso tem comprovação, quando você estiver diante do juiz, não se preocupe com o que vai dizer, porque o anjo falará em você. Só isso. Deixa Deus habitar em você e você está com um anjo. Fala, gente. É verdade. Quando a gente fala aí, qual que o diácono falou, o que é que ele está falando? Jesus, a parte humana e a parte divina. Tem até uma música, né? Posto humano de Deus, não sei se o Carol deve lembrar aí, eu não sei. Então, Ele chorou, né? Quando Lázaro morreu. Então, ali ele chorou, né? Abandonado pelos apóstolos quando foram dormir, na hora que ele pediu para eles rezassem. Essa Sim. parte triste, eu acho muito triste isso. Então, por que me abandonaste? Ele tem aquela coisa humana ali. Mas ele também sabia da missão dele, né? Ele foi indo como cordeiro, né? Foi indo. E tem uma coisa também, né? Ele chega para aquela mulher, você vê na via sacra, você acompanha, você enxerga tudo. Que as mulheres começam a chorar, você, não chorem por mim, chore por você e os teus filhos. Porque ele sabia e elas não sabiam. Elas choravam na... Ele falou isso, pai, perdoa que eles sabem o que eles fazem, né? Olha só, ele fala, não chora por mim, chora por vocês mesmo, né? É interessante, né? Isso, né? Então, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente a pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sagradíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sagradíssimo coração de Jesus, Tem piedade de nós.
Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Senhor Tem piedade de nós. Jesus Cristo, Tem piedade de nós. Senhor Tem piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvimos, Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste que sois Deus, Tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tem piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tem piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, Tem piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio e a minha família, e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Tende, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe,
precipitando dos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, persiga os infernais espíritos, nós os pedimos humildemente. Enviai vossas santas legiões, para que elas, sobre vosso poder e vossas ordens, combatendo-os por toda a parte, com funda sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender, e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Amém. Bonito, hein? Tudo bem. E agora? Esse foi tão interessante, né? Para a nossa bênção. Eu precisamos de uma bênção, também estou precisando. Me abençoe. Pela intercessão de São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a bênção de Deus Todo-Poderoso, através da Rainha dos Anjos, Nossa Mãe Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viu? Que beleza?